Como esses 5 lugares estão enganando os brasileiros, e você não percebeu? Recentemente, uma história chocante ganhou destaque e serve como um alerta para todos os brasileiros que sonham com oportunidades no exterior. 2 jovens paulistanos, Lucas Viana dos Santos, de 31 anos, e Felipe de Moura Ferreira, de 26 anos, conseguiram fugir, no último sábado, 8 de fevereiro de 2025, de um cativeiro em Maivadi, uma cidade em Mianmar, na Ásia, onde eram mantidos como escravos. Atraídos por promessas de empregos bem remunerados na Tailândia, eles foram sequestrados e levados à força para um país vizinho mergulhado em guerra civil desde 2021. Lá, foram obrigados a trabalhar mais de 15 horas por dia em uma fábrica de golpes cibernéticos, aplicando fraudes online contra vítimas ao redor do mundo. Quando não atingiam as metas impostas pelos criminosos, sofriam torturas, incluindo espancamentos e choques elétricos. A fuga, planejada com outros reféns e apoiada pela ONG Desodus Road, foi um ato de coragem. Em meio a uma rotina de abusos e vigilância constante, suas marcas físicas e emocionais são um testemunho vivo dos perigos que muitos brasileiros desconhecem ao buscar uma vida melhor fora do país. Esse caso não é isolado. Há uma rede internacional de exploração que engana brasileiros com promessas de trabalho, moradia e salários altos, apenas para transformá-los em vítimas de tráfico humano e trabalho forçado. A seguir, exploraremos 5 lugares que, de diferentes formas, têm enganado brasileiros, seja por esquemas criminosos como o de Mianmar, seja por práticas econômicas, turísticas ou sociais que passam despercebidas. O sonho de uma vida melhor pode se tornar um pesadelo se você não estiver atento. 1. Mianmar, o epicentro do tráfico humano moderno. Mianmar, um país no Sudeste Asiático, tornou-se um dos principais destinos de redes de tráfico humano que aliciam brasileiros e pessoas de dezenas de outras nacionalidades. A história de Lucas e Felipe começou com uma oferta tentadora: empregos na Tailândia, um país conhecido por sua economia turística e oportunidades no setor de tecnologia. Lucas, por exemplo, recebeu um convite via Telegram para trabalhar em Mae Sot, uma cidade tailandesa na fronteira com Mianmar, com um salário de cerca de $1.500 mensais e moradia inclusa. Felipe, por sua vez, foi atraído por uma vaga em um suposto call center em Bangkok, com promessas de até $2.000 mais comissões. Ambos embarcaram confiantes, mas, ao chegarem, foram levados em carros e barcos para Maivadi, uma região controlada por milícias e grupos criminosos, onde o governo local tem pouco poder devido à guerra civil. Lá, eles foram confinados no complexo conhecido como Kaka Park, descrito pela ONU como uma fábrica de golpes cercada por muros altos, arames farpados e guardas armados. Sob ameaça de morte, eram forçados a trabalhar 16 a 22 horas por dia aplicando golpes virtuais, como fraudes em criptomoedas e esquemas em aplicativos de relacionamento. Lucas relatou à família que, ao tentar pedir ajuda, foi algemado e espancado, enquanto Felipe descreveu punições com eletrochoques e a constante ameaça de ter seus órgãos roubados. A fuga só foi possível após meses de planejamento secreto com outros reféns e pressão internacional da ONG Desodus Road, que negociou com milícias locais para libertar 371 vítimas, incluindo os brasileiros. O que torna Mianmar tão perigoso para os brasileiros? A combinação de instabilidade política, pobreza extrema e a presença de máfias transnacionais chinesas que operam na região do Triângulo de Ouro, fronteira entre Mianmar, Tailândia e Laos. Essas organizações lucram bilhões de dólares explorando pessoas de países em desenvolvimento, como o Brasil, onde o desemprego e a busca por melhores condições de vida tornam as promessas de trabalho no exterior irresistíveis. A lição é clara: qualquer oferta de emprego que exija viagens longas e pouco claras, especialmente na Ásia, deve ser investigada com extremo cuidado. 2. Tailândia, a isca perfeita para o engano. Embora Mianmar tenha sido o destino final de Lucas e Felipe, foi a Tailândia que serviu como porta de entrada para o pesadelo. Conhecida por suas praias paradisíacas, templos dourados e custo de vida acessível, a Tailândia é um país que atrai milhões de turistas e trabalhadores temporários todos os anos, incluindo brasileiros. No entanto, por trás da fachada de hospitalidade, há uma faceta sombria. O país é um hub logístico para redes de tráfico humano que operam na região do Sudeste Asiático. Os brasileiros são aliciados com promessas de empregos em setores como turismo, tecnologia ou atendimento ao cliente, muitas vezes recebendo passagens pagas e garantias de moradia, exatamente como aconteceu com Lucas e Felipe. O problema começa quando as vítimas chegam ao país.
Em vez de serem levadas a escritórios legítimos, são transportadas para áreas remotas próximas à fronteira com Mianmar ou Laos, onde perdem contato com o mundo exterior. Cleide Viana, mãe de Lucas, relatou que o filho percebeu algo errado durante a viagem de Bangkok a Mae Sot, quando o trajeto incluiu trocas de carros e um trecho de barco, sinais de que ele estava sendo levado para além da fronteira. Antônio Ferreira, pai de Felipe, disse que o filho enviou sua localização em tempo real a um amigo, mas o GPS foi desligado subitamente, indicando o sequestro. A Tailândia engana os brasileiros ao se apresentar como um destino seguro e próspero, enquanto, na realidade, sua proximidade com zonas de conflito e crime organizado a torna um terreno fértil para traficantes. O governo tailandês tem sido criticado por sua resposta lenta a esses casos, e a embaixada brasileira em Bangkok muitas vezes enfrenta dificuldades para localizar vítimas em áreas controladas por milícias. Para evitar cair nesse tipo de armadilha, brasileiros devem desconfiar de ofertas de emprego que pareçam boas demais para ser verdade e verificar a legitimidade de empresas antes de viajar. 3. Catar. O luxo que esconde trabalho forçado. O Catar, um pequeno país no Golfo Pérsico, é outro lugar que engana brasileiros com promessas de prosperidade que escondem uma realidade de exploração. Conhecido por sua riqueza petrolífera, arranha-céus futuristas e por sediar a Copa do Mundo de 2022, o Catar atrai trabalhadores estrangeiros de todo o mundo, incluindo brasileiros, para setores como construção, hotelaria e serviços domésticos. No entanto, por trás do brilho de Doha, a capital, há um sistema de trabalho que muitos especialistas comparam à escravidão moderna, conhecido como kafala. Brasileiros têm sido atraídos por agências que oferecem empregos como motoristas, seguranças ou empregadas domésticas, com salários que variam de $800 a $1.500 mensais, além de moradia e passagens pagas. Porém, ao chegarem, muitos descobrem que os contratos são abusivos, passaportes são confiscados pelos empregadores, salários são pagos com atraso, ou nem pagos, e as jornadas de trabalho chegam a 12 ou 14 horas diárias, sem folgas. Em 2023, uma brasileira identificada apenas como Maria relatou à BBC que foi contratada como babá em Doha, mas acabou trabalhando como empregada geral, sem permissão para sair da casa da família que a contratou. Após meses sem receber, ela conseguiu escapar e denunciar o caso à embaixada. O Catar engana os brasileiros ao vender a imagem de um país rico e moderno, mas o sistema kafala dá aos empregadores um controle quase absoluto sobre os trabalhadores estrangeiros. A falta de fiscalização e os relatos de abusos físicos e psicológicos, incluindo casos de agressão contra mulheres, tornam o país um risco para quem não pesquisa a fundo. Poucos falam sobre isso porque o foco internacional geralmente está nos trabalhadores do sul da Ásia, mas brasileiros também estão na mira dessas práticas. 4. Malásia, o paraíso tropical que explora. A Malásia, outro país do Sudeste Asiático, é frequentemente ignorada como um destino problemático, mas também tem enganado brasileiros com promessas de trabalho que escondem exploração. Com suas florestas tropicais, ilhas paradisíacas e uma economia em crescimento, a Malásia atrai brasileiros para empregos em agricultura, manufatura e turismo. No entanto, há uma face obscura. O país é conhecido por abrigar redes de tráfico humano e por condições de trabalho precárias que afetam estrangeiros. Um caso notável envolve brasileiros recrutados para trabalhar em plantações de óleo de palma ou fábricas de eletrônicos. Em 2022, um grupo de trabalhadores brasileiros denunciou ao consulado em Kuala Lumpur que foi levado ao interior do país sob a promessa de salários de $1.200 mensais, mas acabou em alojamentos insalubres, com jornadas de até 16 horas e salários reduzidos pela metade após descontos misteriosos. Alguns tiveram seus documentos retidos e foram ameaçados de deportação caso reclamassem. Há também relatos de brasileiras atraídas por vagas de modelo ou promotora que terminam em situações de exploração sexual disfarçada, sob contratos enganosos. O engano da Malásia está em sua reputação de destino turístico seguro e em desenvolvimento, que mascara os problemas de corrupção, tráfico humano e falta de proteção trabalhista para estrangeiros. Como o país não está tão no radar quanto outros destinos asiáticos, os brasileiros subestimam os riscos, tornando-se alvos fáceis para esquemas pouco discutidos. 5. Dubai, Emirados Árabes. Luxo falso e exploração real. Por fim, Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, é um lugar que engana brasileiros com sua imagem de riqueza e modernidade. A cidade, famosa por arranha-céus, shoppings de luxo e oportunidades no setor de serviços,
Atrai brasileiros com promessas de empregos em hotéis, aviação ou comércio. Felipe de Moura Ferreira, antes de cair no esquema de Mianmar, havia trabalhado em Dubai, o que mostra como o local é um destino comum para quem busca experiência internacional. No entanto, muitos brasileiros descobrem que, por trás do glamour, há uma realidade de exploração. Trabalhadores estrangeiros, especialmente em cargos de baixa qualificação, enfrentam jornadas exaustivas, salários retidos e condições de vida precárias, como alojamentos lotados em áreas afastadas. Há casos de brasileiras contratadas como modelos ou promotoras que acabam pressionadas a atuar em situações de prostituição disfarçada, sob ameaça de deportação. As leis trabalhistas locais favorecem os empregadores, e os brasileiros, sem domínio do idioma ou conhecimento dos seus direitos, tornam-se vulneráveis. O engano de Dubai está na ilusão de que todos podem viver o luxo exibido nas redes sociais. Na prática, muitos brasileiros acabam presos a contratos abusivos ou deportados após perderem tudo que investiram para chegar lá. Alertas para os brasileiros: como se proteger? Os 5 lugares mencionados, Mianmar, Tailândia, Catar, Malásia e Dubai, têm algo em comum. Eles exploram o desejo brasileiro por uma vida melhor, seja através de esquemas criminosos diretos, como o tráfico humano, seja por promessas exageradas que escondem realidades duras. Para evitar cair nessas armadilhas, aqui estão algumas dicas práticas. Desconfie de ofertas perfeitas, empregos que oferecem salários altos, passagens pagas e moradia sem exigir experiência ou entrevistas presenciais são suspeitos. Pesquise a empresa em sites oficiais e fóruns de trabalhadores expatriados. Verifique documentos. Antes de viajar, confirme a autenticidade de vistos, contratos e permissões de trabalho com embaixadas ou consulados. Nunca entregue seu passaporte a terceiros. Pesquise o destino. Entenda as leis locais, o custo de vida e os riscos de cada país. Regiões em conflito, como Mianmar, ou com sistemas como o Kafala, como o Catar, exigem cautela redobrada. Tenha um plano B. Leve dinheiro reserva. Mantenha cópias de documentos e informe sua localização a familiares ou amigos confiáveis. Denuncie imediatamente. Se algo parecer errado, contate a embaixada brasileira mais próxima e peça ajuda. Não espere a situação piorar. A história de Lucas e Felipe é um alerta vivo de que o mundo está cheio de armadilhas para os desavisados. O Brasil, com seus desafios econômicos e sociais, empurra muitos a buscar oportunidades fora, mas essa busca não pode ser cega. Esteja atento, informado e preparado, porque o preço de ser enganado pode ser alto demais.